Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. O ensino de hoje que ele vai apresentar está baseado na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo está falando que é para nós apresentarmos o nosso corpo vivo, como sacrifício vivo a Deus. Então o pastor Dave vai ensinar como isso tem que ser feito. Isso é a operação do Espírito Santo em nossas vidas. E ele é o mestre. O Espírito Santo é o que intercede por nós. E quando nós oramos em línguas, nós podemos ativar este mestre que vem em nosso auxílio, que vem como revelação da palavra de Deus, que vem como provisão, enfim, tudo o que nós precisamos. Vamos acompanhar este ensino então com o pastor Dave. Vamos lá, pastor Dave. Did God trust your teaching Deus confiou o seu ensino to an angel? a um anjo? No, Não. there's a lot of angels parading as angels of light, Tem muitos anjos que se fingem de anjos de luz and they're not. e não são. So angels aren't called to teach you. Os anjos não foram chamados para te ensinar. They're messengers. Eles são apenas mensageiros. They're not your teacher. Não são seu mestre. You're the sons and daughters of God. Vocês são filhos e filhas de Deus. Who more would you trust you to than a trusted family member? A quem mais você confiaria alguém do que a um membro da família? That's who's come to teach you. Foi esse que veio te ensinar. A family member of the Um Godhead, membro da família da Trindade. the mighty Holy Spirit. O Espírito Santo poderoso. If He gave such a teacher to us, Se Ele nos deu um mestre como esse, are we at the mercy estamos of just, we'll hang around and Estamos à mercê de só ficar aqui see if He andando wants to teach us e today? ver, será que Ele quer nos ensinar hoje? No? Não. No, there's a way. Não, existe uma forma. There's a way that you can go in, Existe uma forma de você entrar get an audience with the Holy e Spirit, ter uma audiência com o Espírito Santo. and absolutely, E absolutamente receive Him recebê-lo actively ativamente as your teacher. como o seu mestre. Why make Him your teacher Por que torná-lo o seu and mestre? then not give you access E to the não te teaching? dar acesso ao ensino Anytime you need to. quando você quiser? That's what He did. Foi isso que Ele fez That when He organized how He was going to redeem us, quando organizou a forma que iria nos redimir. that He made it possible Ele fez possível for you to take a language que você pegasse uma língua de oração that He's creating, que Ele criou and you're able to pray in it e você que está orando anytime you want. quando você quiser. He supplies it, Ele provê essa oração, but it's always at your will. mas é sempre pela sua vontade. So when you start praying in the Holy Ghost, Então, quando você começa a orar no Espírito Santo, that fine-dressed gentleman um Senhor muito bem vestido, o Espírito will Santo, come out to the chalkboard, ele vai até a lousa, pick up a piece of chalk, pega um pedaço de giz and you are in school. e você já está na escola. Hallelujah, Jesus. He said, Ele disse: these signs estes sinais will follow seguirão them that believe. os que creem. Did you know Você sabia that a sinner and an unbeliever, que um pecador e um incrédulo, if a sinner isn't the unbeliever, se o pecador é um incrédulo, did you know it's not really hard to get them healed? que não é difícil fazê-los serem curados? They're totally unaccountable. Porque eles não são responsáveis. And God will do everything He can E Deus faz tudo o que pode to get them into the kingdom. para trazê-los para o reino. Sinners seem to be easier to get healed. Parece que é mais fácil os pecadores até serem curados. When I went to India, of course, we had 500,000 people, Quando eu fui para a Índia, nós tínhamos 500 mil pessoas. but maybe
200,000 of them was healed and saved Mas umas 200.000 foram curadas e salvas in one night em uma noite, because he filled 5,000 people's teeth, porque ele encheu os dentes de 5.000 pessoas, curou, filled all the cavities, preencheu as cáries, even filled a whole bunch of them with silver and gold. até muitos com prata e About ouro, 5,000 people. umas 5.000 pessoas. And when the other religions would press in to E look in their quando mouths, as outras religiões queriam olhar nas bocas das pessoas, it wasn't just them that was crying healing. não eram só eles que estavam gritando que tinha cura. When we said, Quando nós dissemos, "You want to know who done this? você quer saber quem fez isso? It's Jesus, the Son of God. Jesus, o Filho de Deus. You want to accept him?" Você quer aceitá-lo? About a little over a third of the crowd Um pouco mais de 1/3 da multidão, in that meeting stood up to their feet. naquele culto, ficou de pé. Have you ever wondered about water baptism? Você já se perguntou sobre o batismo nas águas? It's your testimony to the world Que é o seu testemunho para o mundo, that you had your death and burial que with você Christ. teve a sua morte e o seu enterro com Cristo You're resurrected as the e new man. ressuscitou como um novo homem, Dead to the world, morto para o mundo, dead to all other gods. morto para todos os outros deuses. So when you go to a foreign country like I Então, did, quando você vai para um país estrangeiro, como eu fui, that had as much religion que tem muita religião, as India, como a Índia, if you take them same people se that você pega as mesmas pessoas confessed Christ que confessaram Cristo and you go water baptism, e você vai fazer o batismo nas that's águas, the death to every other god. é a morte para todo outro The Deus, devil claims to be alive que o diabo diz que está vivo. and resurrected with E Christ. você então vai ressuscitar com Cristo. Hallelujah. So that's why they had the baptism so. É por isso que tiveram o batismo. That you get somebody born again though, Mas quando você faz com que alguém nasça de novo, that nature will keep working. aquela natureza fica They may operando. cover it up. Pode ser que encubra They isso. may visit the world again for periods Pode of ser que a time, pessoa visite o mundo de vez em quando, but it doesn't go away mas as ela easy as não you think. vai embora tão fácil quanto It'll você keep pensa. rising up over Ela sempre se and levanta over e se and levanta. over. Hallelujah. Let's follow that trail a little bit. Vamos seguir esse caminho do novo nascimento. Let's follow it in your call. Let's follow it to your call. Vamos ver isso até o seu chamado. Why don't you go ahead and go to Romans 12 since we've been in it all week. Vá em Romanos 12, já que só estamos falando disso mesmo. Well, you've got it open to 12. We'll just start with the first verse and then Vamos começar no primeiro versículo de Romanos 12. I'll read. Eu vou ler Martha will read. e a Marta vai ler. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove, first, what is the good, acceptable, and then the perfect will of God. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Now, isn't this interesting how this chapter begins? Não é interessante como esse capítulo começa? I beseech you, brethren, by the mercies of God. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de He Deus. said, go on, offer your body a Ele living diz, sacrifice. vai, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo. Yeah? Ah, é? Well, if I do that, Se eu fizer isso, what will it result in? qual vai ser o resultado? No more conforming to the world, Eu não vou mais me conformar com o mundo, but transformed mas vou ser transformado. Como? by the renewing of my mind, Pela renovação da minha mente, so I can prove this, para eu poder provar isso. the good, A boa, acceptable, agradável and the perfect will e of God. perfeita vontade de Deus.
Well, if he said all of this is going to result Se ele disse que tudo isso vai ser o resultado, because I offered my body a living porque eu ofereci o sacrifice, meu corpo como sacrifício vivo, how might that happen? como que isso vai acontecer? Notice how he begins this. Note como ele começa isso. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Now the word therefore, A palavra pois it means based on something I've significa baseado em algo que eu already taught you, já te ensinei. something previously in the chapter. Algo antes aqui no capítulo. It's what you base yourself É nisso que você vai se basear of offering your body a living para sacrifice. oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. I beseech you, therefore, brethren, Rogo-vos, pois, irmãos, based what I've already told you. baseado no que eu já te disse. You have the information. Você já tem a informação. You know how to do it Você now. já sabe como fazer So agora. go on. Então pode ir. Offer your body, Ofereça o seu corpo this living sacrifice. um sacrifício vivo. Well, we don't have to go back too far. Não to temos find que voltar this. muito para achar isso. The 11th chapter Capítulo 11 is dealing with the perspective position the Jews held está falando sobre a posição que os judeus tinham right up to the time of Christ até o momento de Cristo and beyond. e além And depois. the 9th chapter, E no capítulo 9, 10th, no 10, they covered the same. 11, 10, o 10 e o 11 same thing. falam da mesma coisa. 9, O 9 same thing. também. They're all dealing with the Jewish Todos question. falam sobre a questão do judeu. When he said, I beseech you, therefore, Quando brethren, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, he was going back before he changed Eles- the subject eles- to Romans 8. ele estava falando de antes de ter mudado o assunto em Romanos 8. Because in Romans 8, it told you how Porque em Romanos 8 ele diz como to offer your body as the living oferecer o sacrifice. seu corpo como sacrifício vivo. So Paul is adjuring you. Então Paulo estava falando com He says, vocês. so go on, Ele disse, então vai, go on. pode ir. I beseech you, Eu rogo go on. que você vá em frente. Offer your body, Ofereça o seu corpo this living sacrifice. como um sacrifício vivo. What will it result in? Qual vai ser o resultado? Find it not only the good, Você não vai encontrar só a boa, the acceptable, a agradável, but the perfect will of mas a perfeita vontade de Deus. God. In the sower of the parable, or the parable of the sower, Na parábola do semeador, when he got to good ground, quando ele chegou no solo bom, he said the good ground brought forth 30, ele disse que no solo bom deu 30%, some 60, alguns 60% and 100-fold. e até 100%. And all of that was considered good ground. E tudo isso foi considerado um solo bom. 30-fold, good ground. 30% era bom, 60-fold, 60% good ground. também, 100-fold, 100% perfect ground. um solo perfeito. Same thing he's talking about E here. é a mesma coisa que ele está falando aqui. I offer my body a living Vou sacrifice. oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. However you do that, E da maneira que você fizer isso, I'm going to be able to find eu vou poder encontrar not just the good, não só a 30%, boa, 30%, not just the acceptable, não só a agradável, 60%, 60%, but I get to find mas eu vou poder the perfect, encontrar a vontade 100-fold perfeita, ground. 100%, the perfect. perfeito. And it's my E decision. é a minha decisão, It's laid out here porque já foi explicado aqui, for me to find para eu encontrar, para você It's your encontrar, decision. é sua decisão, if you want to go there. se você quiser chegar lá. Let's go back to Romans 8. Vamos então voltar em Romanos 8. Let's go on down. The 26th verse. Versículo 26. He's talking about leading up to this living in hope of the redemption of our body. Até aqui ele fala sobre a esperança da redenção do nosso corpo. But meanwhile, while we're in this body, Mas enquanto isso, enquanto estamos nesse corpo, we have to deal with it. temos que lidar com ele. So in verse 26, Então no versículo 26, this is where he introduces this part of the Holy Spirit. foi onde ele introduziu a parte do Espírito Santo. Because he wanted you to know Porque ele quer que você saiba how he helps your weakness. como ele ajuda você nas suas fraquezas. Como ele faz isso? Notice in 26, Olha o 26. likewise the Spirit, that's the Holy Spirit, also helps our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, that the Spirit itself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.
E da mesma maneira também o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Infirmities means Aqui, enfermidades, em alguma tradução, our inabilities to produce results é nossa inabilidade de produzir resultados, because of the limits that the flesh tries to place on us. por causa dos limites que a carne impõe sobre nós. What did he say? Então, o que ele disse? Likewise, Da mesma the forma, Spirit also o Espírito também helps my weaknesses, ajuda as minhas fraquezas, especially in the area principalmente na área not knowing how to pray, em que eu não sei como orar, not knowing His Word. não conheço a palavra dele. Look what He told them. Olha o que ele falou para eles. Likewise, the Spirit helps my Da mesma forma, o Espírito ajuda as minhas my fraquezas, inabilities to produce a minha results. inabilidade de produzir resultados. When I don't know how to Porque pray, quando eu não sei como orar, the Holy Spirit says, o "Excuse me," Espírito Santo diz licença, and He steps in, e ele entra begins to make e intercession começa a for me. interceder por mim. In this particular case, E nesse caso em particular, in groanings, He said, com gemidos, ele diz, which cannot be uttered. inexprimíveis. Let me ask you something. Deixa eu te perguntar uma coisa. How many of you got pretty habitual Quantos vocês about praying in tongues? oram em línguas frequentemente? E aí estava indo muito bem, I can't hardly wait to get in there and pray. e você estava pensando, eu quero orar logo. Then all of a sudden, E aí, de repente, oh man, felt like the devil moved in with you. parecia que o diabo tinha se mudado com você. You're going, oh my God, E você pensa, meu Deus, what happened? o que aconteceu? Usually the Holy Spirit would deal with me a period of time to get rid of something. Geralmente o Espírito Santo lidava comigo para me livrar de algumas coisas. Thank God some of the last was E graças a Deus que uma das últimas coisas something I couldn't hardly handle. foi algo que eu não conseguia aguentar. Unforgiveness and things A towards people. falta de perdão e coisas assim com relação às pessoas. We tend to justify those things. Geralmente a gente tenta justificar essas coisas, Doesn't work. mas não funciona. What happens here, you're just praying in tongues and having a good O que time. acontece quando você está orando e se divertindo, orando em He'll línguas? deal with you to change those things. Ele lida com você para mudar essas You coisas. don't. E você não muda. Keeps dealing with E you. ele You don't. continua falando para você sobre isso e você não muda. Keeps dealing with you. Continua And you don't. e você não muda. When he goes into this mode, E aí quando ele entra nesse modo begins to make intercession with groaning, e começa a interceder com gemidos cannot be uttered. que não podem ser exprimidos, The unforgiveness, a falta de perdão, that kind of stuff that I had, esse tipo de coisa que eu tinha, kept praying in tongues, continuava orando em línguas, wouldn't stop. mas não parava. So one day, Então um dia, the Holy Spirit o Espírito Santo opened my eyes, abriu os meus olhos and I got to see it for what it was. e eu pude ver o que era aquilo. I got to look through his eyes Eu vi aquilo através dos olhos dele, at how horrible that was. como era horrível. You don't think that caused agony? Você acha que isso não causa agonia? It caused agony. Causava agonia. And I cried and Eu bawled. chorei. I was wailing, kind of not wailing, but it hurt that much. It Eu was estava chorando, era tipo um gemido, porque doía muito. Likewise, the Spirit also helps out. E da mesma forma, o Espírito Santo ajuda a nossa inabilidade de produzir resultados, as nossas fraquezas. Não sei como He orar. says, excuse E me. ele diz, dá licença. He begins to make E intercession começa for me. a interceder por mim. He said, with groanings which Diz can't be com uttered. gemidos inexprimíveis. So I get to see it for how bad Então eu it is. pude ver quão ruim era aquilo. That's when he opens my eyes. Foi quando ele abriu os meus olhos. And I get to see it through E eu his pude ver eyes. através dos olhos dele. That's when I see how horrible Foi aí it que eu is. vi que era tão horrível. And that's when it's moved out. E então foi quando aquilo saiu de mim. Intercession's a powerful, A powerful thing. intercessão é uma coisa poderosa. Sometimes it's for other people, Às vezes é por uma outra pessoa, but a lot of time it's mas for you. muitas vezes é por você mesmo. But he said, likewise, the Spirit also Mas helps ele our diz, da infirmities. mesma forma, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas. We don't know how to pray. Não sabemos como orar. So if you get to feeling that, Então, se você sente isso, that's the time to press in. é o momento de continuar.
Don't stop. Não pare. You're about to be set free some lifetime. Você está prestes a se livrar de coisas da vida inteira. But don't stop. Mas não pare. Don't stop. Não pare. Don't stop. Não pare. He goes on. E aí ele continua. He said again in 27, for he that searches the heart, he knows what the mind of the Spirit is. 27. He that searches the hearts, he knows what's the mind of the Spirit, because he makes intercession for the saints according to the will of God. O 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. And because he does, E porque ele faz isso, then we know 28 will take place. sabemos que o 28 vai acontecer. And we know all things work together for the good, them that love God, who are called now according to his purpose. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 27. O 27. He that's searching your heart, Aquele que está examinando o seu coração, o Espírito Santo, he knows what the mind of the Spirit ele is. conhece qual é a intenção, a mente do Espírito. He knows what's in God's mind. Ele sabe o que está na mente de Deus. He knows the call for you, Ele sabe qual é o seu chamado, what's in his mind for you. o que está na mente de Deus para você. You already knew that going in. Ele já sabia disso antes de He that's vir. searching your heart. E aquele que está examinando o seu coração, ele sabe qual é a mente de Deus para você. Não só para a sua vida pessoal, Your city, mas para a sua cidade, your nation. para a sua nação. He that searches the heart, Aquele que examina o seu he coração, knows God's mind ele for you. conhece a mente de Deus para So he você. begins to make intercession for Então ele you começa a interceder por você, according to the will of God. de acordo com a vontade de And Deus. because now his will is being E porque manifested, agora a vontade dele está sendo manifesta, nós all sabemos things will begin to work que tudo together vai contribuir junto for the purpose of God. para o propósito de Deus. Started with you as an individual. Começou com você sendo um indivíduo, a mente dele, His will a vontade dele. and his purpose. E aí então o propósito dele. Nothing can stop you. E nada pode te parar. So back over Então voltando to 12. para o 12. Now we can understand what he's saying. Agora podemos entender o que ele está falando. I beseech you, therefore, Rogo-vos, pois, based on what I've already said, com base no que eu já disse, go on, continue offer e your ofereça o body seu corpo a living sacrifice, como sacrifício is vivo, wholly acceptable unto God. aceitável e santo a Quit Deus. going with the world. Pare de ir com o Be mundo. transformed Seja transformado by the renewing of your mind. pela renovação da sua To mente, prove para provar for you para você what's the good, qual é a boa, acceptable, agradável e perfect. perfeita. Hallelujah! On purpose. De propósito. Just because you want to. Só porque você quer. Bom, então Jesus falou sobre a parábola do semeador, dizendo sobre a qualidade do solo, que é o nosso coração. Que o solo bom, ele produz 30%, 60% e 100% de frutos. E o apóstolo Paulo está falando exatamente a mesma coisa em Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que são os frutos que nós vamos produzir para Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, com a oração em línguas, ele vai nos levar lá, aonde nós vamos produzir os frutos para Deus. Eu encorajo você a orar mais em línguas, porque o seu coração vai produzir frutos para Deus.